Então, nesta audiência, processo ação penal 508.33.7605, depoimento do senhor Sérgio de Araújo Costa. Senhor Sérgio, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei. Se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? As perguntas da defesa, então? Sim, excelência, pela defesa de José Adelmário e Agenor. Senhor Sérgio, boa tarde. Boa tarde. Queria que o senhor me descrevesse a profissão do senhor, a função do senhor que o senhor exerce, o histórico do senhor, especificamente relacionado à questão da Repar. Desde o começo, mas meu foco seria a Repar na inquirição do senhor. Bem, eu trabalhava na IERP, que era a implementação de empreendimentos para a Repar, e desde que foram iniciadas as obras, eu participei da abertura de todas as licitações e continuei trabalhando na área de contratação. Como que era esse procedimento para a contratação das obras na Repar? Contratação de acordo com o que dizia o decreto 2745. De acordo com o decreto? Perfeito. Em relação à estimativa interna da Petrobras, o senhor tem conhecimento como ela é feita? Não, eu sei que existia uma estimativa que, inclusive, nós só tomávamos conhecimentos após abertas as propostas, né? Para poder conferir se elas estariam ou não dentro da estimativa. Eu digo nós porque eu participava das comissões de licitação. Depois dessa abertura das propostas, as empresas apresentavam os valores delas, correto? Sim. Essas propostas apresentadas, havia negociação em relação a elas? De valores? A proposta vencedora seria a de menor preço, uma vez que todas as demais exigências haviam sido cumpridas. Então, geralmente a Petrobras tentava negociar para a redução do preço. Obviamente, pergunto para o senhor, essa negociação era visando os interesses da Petrobras? Sim, visando os interesses da Petrobras. E se acontecesse, de repente, de um preço superar aquele raio de alcance, menos 15 mais 20 da Petrobras, isso acontecia? Na proposta, a empresa apresentava uma proposta fora desse range. Isso era possível? Seria possível. Ocorre que nós procurávamos, de toda forma, manter a proposta dentro do limite. Isso aconteceu no caso da Repar? Que eu me recorde, não. Que eu me recorde, não. Não ultrapassou. Ele perguntou se tinha sido ultrapassado. Não ultrapassou. Ela se mantinha dentro da estimativa. Perfeito. Até porque nós não podíamos adjudicar nenhum contrato que fosse ultrapassando esse valor. Deixa eu retomar. Como que era a negociação? O senhor falou que existia uma negociação que atendia os interesses da Petrobras. Quais os critérios técnicos utilizados? Quem do setor técnico era envolvido? O senhor participava? Eu participava como membro da comissão e como na minha função, né, de contratador apenas. Agora a parte técnica era resolvida pelos engenheiros. Os engenheiros ponderavam, discutiam com a empresa e tentávamos reduzir o preço no mínimo possível. Se chegava a um preço satisfatório? A ideia era chegar a um preço satisfatório. Acredito que sim, porque não cabia à comissão, no caso, definir se o preço era ou não era satisfatório. Estava dentro da estimativa e nós, então, fechávamos o relatório e encaminhávamos. O senhor poderia afirmar, então, que aquele raio de alcance menos 15 mais 20 estava dentro de uma satisfação para a Petrobras? Sim, em geral. Perfeito. Em relação aos editais e contratos da Repar, o senhor tem conhecimento se existiu modificação neles? Todos os contratos de engenharia, eles sofrem modificação no decorrer da obra. Existem fatores assim que não são ponderados, né? Não são esperados previamente. Então, eles ocorrem durante a obra. E as modificações têm que ser feitas para poder atender o projeto.
Isso é comum? É comum, é normal nessa parte. Existe alguma obra... Quantos anos o senhor tem do Petrobras? Me desculpe, eu não me recordo. 25 anos. Nos 25 anos de experiência do senhor da Petrobras, o senhor, em algum momento, participou de alguma obra que não teve essa modificação? Não me recordo, porque, inclusive, na questão de obras, eu só participei aqui na Repar, durante os 13 anos que aqui estive. Dos 12 anos anteriores, eu trabalhei sempre na área do centro de pesquisas. O senhor disse que é comum essa modificação nos editais. É comum, é normal. Em contratos. É normal neste segmento. Neste segmento. Isso. Todas elas, então, eu poderia afirmar, e estaria correto se afirmasse, que elas têm justificativa técnica para tanto. Isso, elas só podem ocorrer se existir uma justificativa técnica. O senhor participou de comissões para análise e aprovação de aditivos? Também. Também? Como funcionava isso, o aditivo? Ele era apresentado só pela Petrobras, as empresas também apresentavam? O senhor sabe? O senhor está me querendo confundir, porque... Desculpe, então, eu vou reformular a pergunta. O aditivo era uma necessidade, e a necessidade partia do andamento da obra. E ele partia... Era verificado pela empreiteira que havia uma necessidade de fazer uma modificação. Se essa modificação fosse autorizada, aprovada pelo fiscal da obra e fosse justificada, ele era aprovado. E a sugestão dessa alteração também poderia partir da Petrobras? Sim, às vezes poderia partir pela Petrobras, desde que fosse para a melhoria do sistema, né, da obra e talvez até uma redução de custos adiante. O senhor poderia me especificar, e daí, por exemplo, existindo a necessidade de um aditivo, como era o procedimento para análise e aprovação deles? Bem, seguia as normas do Manual de Procedimentos Contratuais da empresa. Era tudo registrado em atas? Tudo registrado. Houve modificações no curso da obra que foram solicitadas pela Petrobras, que geraram aditivos? Fica difícil eu te dizer que sim. Deve ter havido, porque a minha função era apenas a de abrir as licitações, acompanhar os contratos, verificar. Eu não era fiscal de obra, então fica difícil eu lhe responder isso. Entendi. Em relação aos equipamentos fornecidos pela Petrobras para as obras, o senhor tem conhecimento dessa matéria? Dos equipamentos fornecidos? Fornecidos pela Petrobras para a execução das obras, o senhor tem conhecimento dessa matéria? Sim, eu sei que a Petrobras fornecia alguns equipamentos também. Esses equipamentos... Mas nem todos os contratos. Esses equipamentos são considerados importantes? Eu acredito até que a sua pergunta não é cabível, porque se não fosse importante não teria sido solicitado. Mas existiam equipamentos... Eu sei que em nenhuma obra não existe equipamento que não seja importante. Pois é. Mas sim, equipamentos, vamos dizer, principais equipamentos da obra, em termos de custo e importância. Eu sei que todos os equipamentos são importantes, mas principais equipamentos. Esses equipamentos geralmente estavam previstos antes do início da obra. Os que foram necessários durante a obra foram justificados, tanto pela parte técnica quanto pela fornecedora do serviço. O senhor sabe se houve algum atraso no fornecimento desses? Não. Na Repar? Não sei. Não sabe dizer? Não. No processo de formação do aditivo, como que era feita a avaliação dos preços que a contratada oferecia? Bem, nós procurávamos sempre autorizar os valores que fossem compatíveis com a obra e fossem preços de mercado. Fazíamos um questionamento, enviávamos para o setor que fazia a parte de análise desses preços e recebíamos uma resposta positiva para que pudesse ser aprovado. Estou satisfeito, Excelência. Os demais têm perguntas? O Ministério Público tem indagação? Só um esclarecimento, por favor. Ou não? Se eu entendi bem, o senhor disse, ou pelo menos que não sabe, ou que não tem conhecimento, de que houve algum atraso de fornecimento de algum equipamento pela Petrobras nessa obra da Repar. Não, veja bem, eu não acompanhava o cronograma físico. Certo. Não era a minha função acompanhar o cronograma físico da obra. Eu recebia, por exemplo, uma solicitação de um pleito da empreiteira, né, informando isso e aquilo. Então, eu procurava verificar, juntamente com uma equipe que era formada para esse determinado fim,
E junto com os fiscais da obra e os engenheiros, nós verificamos se aquilo ali houve realmente atraso ou não. É só por aí. Quer dizer, eu não posso afirmar que houve atraso. Só quando me vinha o conhecimento para que nós concedêssemos um aditivo de preço, alguma coisa assim. E o senhor tem conhecimento se houve algum aditivo nas obras da Repar em que foi postulado pela contratada um acréscimo no contrato por conta de atrasos provocados pela Petrobras? Isso não era pouco comum, não. Porque algumas vezes, quando havia o atraso, né, as empreiteiras, logicamente, tinham que mobilizar mais pessoal, tinha que manter o pessoal ali na ativa, ou para não demitir, readmitir, né, até que o equipamento chegasse para poder colocar na obra. Quer dizer, isso era uma coisa normal, natural. Tá. E esses atrasos, porque há um aditivo aqui em particular em que teria havido um atraso significativo de algum equipamento. O senhor sabe, lembra de algum equipamento que atrasou significativamente, que levou a um atraso da obra por conta disso? A obra ela tinha muitas frentes. Ela foi feita praticamente toda ao mesmo tempo. Era um valor realmente expressivo e era muita gente trabalhando. Então os pleitos eram diversos a todo momento. Assim, exatamente eu não me recordo. Estou satisfeito, obrigado. Um esclarecimento do juiz aqui muito rapidamente. O senhor mencionou que o senhor foi membro, então, de comissão de licitação no âmbito da Repar. Perfeito. Não, da IERP. Da IERP. Da IERP. O senhor era empregado da IERP? Não, eu sou empregado da Petrobras Brasileira S.A. E o que é a IERP, então? IERP é a implementação de empreendimentos para a Repar. Ou seja, a Repar, a engenharia da Petrobras, ela presta serviço para as unidades. Certo. Ou seja, presta serviço para a IERP e para outras refinarias. Né? Então, essa equipe é formada exclusivamente para fazer as obras da Repar. Então, nós não somos lotados na Repar. Nós somos lotados na IERP, que é vinculado diretamente à sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. E o senhor trabalhava onde? Aqui no Paraná ou no Rio de Janeiro? Aqui a nossa função era exercida dentro da refinaria. Nesse caso aqui do processo, a obra que é pertinente da Repar é a obra contratada do consórcio Compar. Isso, que ISBL de carteira de gasolina e o senhor participou da comissão de licitação dessa obra? Participou? Consta aqui no processo um apontamento de que, segundo Folha 54 da denúncia, teria havido 15 aditivos em que foi agregado valor a esse contrato. Como era o procedimento da aprovação desses aditivos no âmbito da IERP ou da Petrobras? Sim, conforme eu já havia dito, existe uma necessidade de se fazer uma alteração contratual em decorrência de uma modificação de projeto. Mas quem aprovava era a diretoria, esses aditivos em particular? Os aditivos, eles eram submetidos à diretoria. E eles vinham com alguma manifestação prévia favorável ou desfavorável por algum órgão, por alguma comissão? Inicialmente, os aditivos eram analisados, os pedidos de aditivo eram analisados, eram vistos a parte que se referia também à parte técnica e ao valor. Era submetido à área de avaliação de preços, né, que era a área de estimativa, e em seguida retornava para nós digamos, o sinal verde para que o aditivo fosse emitido. Então nós submetíamos o aditivo à instância superior e quando ele vinha aprovado ele era... Mas o senhor participava desse grupo que fazia análise sobre o aditivo, sobre o mérito, sobre o valor? Não, no caso, quando vinha o pedido de aditivo, ele era analisado pela área técnica. Tá. A nossa função era apenas emiti-lo e passar nas instâncias administrativas necessárias. E essa área técnica que dava, então, vamos dizer, a manifestação favorável ou contrária? A área técnica que opinava favoravelmente. E essa área técnica era aqui também no Paraná? Aqui também.
Tinha órgãos do Rio de Janeiro ou comissões fora do Paraná que se envolviam nesses aditivos da Repar? Na aprovação ou na manifestação? Bem, esses aditivos, como é que eu posso dizer sobre isso? Porque era tudo feito dentro da Repar. A aprovação era autorizada, ou seja, ele era autorizado na instância superior que saía da obra, ou seja, ia para a área ou diretor ou diretoria. Sim, mas antes de ir para o diretor, ia com alguma manifestação técnica favorável ou desfavorável? Isso, ia com parecer, ia um relatório que era feito pela área técnica. E isso era feito aqui no Paraná? Era feito aqui no Paraná. Houve alguma mudança de procedimento em relação a esses aditivos no curso dessa obra? A única mudança que houve no caso aí foi quando tinha alguns pleitos que ainda estavam sob exame e foi criada uma comissão especial que foram retirados os aditivos da obra e foram mandados todos eles para a sede. Foi criada uma comissão especial na sede para analisar esses aditivos, que ainda estavam pendentes ou alguns deles estariam, digamos, negados pela comissão. Então foi criada uma comissão especial no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Para quais aditivos, se é que o senhor se recorda? Não me recordo. Eu tenho aqui 15, dentre eles tem um que chama mais atenção, que até foi objeto da pergunta do Ministério Público, de cerca de 345 milhões, que é um bastante substancial. Não sei se o senhor se recorda desse em particular. Não me recordo e não me lembro de ter participado. Mas eu não sei se... Pode ser até que eu tenha participado disso, mas não me recordo. E qual foi o motivo? E por que foi criada essa comissão especial? Por que não se seguiu o mesmo procedimento? Eu desconheço esse fato. O porquê? Porque apenas cumprimos ordens. Então, nós estávamos, às vezes, numa comissão analisando um aditivo e tal, e, de repente, recebíamos uma ordem. Mandem os aditivos, todos que estiverem aí em andamento e os que já tiverem sido negados, para serem reavaliados. E aí nós mandamos tudo. Mas essa ordem veio de quem? A ordem vem da diretoria. Da diretoria. E o senhor se recorda aproximadamente quando foi isso? Foi, vamos dizer, do terço final da obra, até o final da obra. E pelo que eu entendi que o senhor disse, a comissão que já tinha analisado alguns aditivos e tinha negado isso? Alguns sim. Alguns sim, foram reanalisados. E daí foram aprovados? A informação que tivemos que sim, porque não tivemos a informação oficial da aprovação deles. Apenas, como diz o pessoal aí, informação de peão. Não é uma afirmação oficial, então? Não, nós negamos e que foi aprovado. O senhor se recorda dos aditivos que a comissão que o senhor participava teria negado e que depois foram enviados a essa comissão especial? Excelência, foram tantos aditivos que para recordar de um ou de outro fica muito difícil. Inclusive aditivos dessa obra do consórcio da Compar? Não me recordo. Quando o senhor menciona, então, esses aditivos, o senhor está falando aditivos em geral da obra da Repar? Sim, todos da obra da Repar. Não necessariamente esse da Compar? Não necessariamente da Compar, da obra em geral. Tinha muitos aditivos que todas as empreiteiras que estavam ali fazendo as obras, faziam pleitos para emissão de aditivos e tudo mais. E muitos dos pleitos não eram cabíveis, ou nós estávamos ainda analisando, ou faltava um detalhe, uma coisa assim. E essa comissão foi tida como morosa demais, para resolver. Então, nós tínhamos que mandar toda a documentação e mandamos a documentação toda para a sede para ser analisado por uma comissão especial. Quem que compunha essa comissão especial, se o senhor não se recorda? Conheço. Não sei quem são. E isso foi por ordem da diretoria de abastecimento? Bem, a ordem que eu recebi era do José Paulo Assis, que aqui esteve. Eu recebi a ordem direta dele. Então, não me cabia perguntar se veio da diretoria, se não veio. Mas não eram só aditivos que ainda não haviam sido analisados, mas também aditivos que haviam sido negados, inclusive? Sim.
Não, desconheço se houve alguma falha na apreciação inicial da comissão, desconheço se foi descoberto depois algum motivo especial para poder aprová-los, mas, segundo a informação que nós tivemos, inclusive não foi nada oficial, de que eles teriam sido aprovados. E isso, essa situação que o senhor mencionou, dessa avocação por uma comissão especial dessas propostas de aditivos, o senhor já tinha visto antes na Petrobras, alguma vez? Não, eu trabalhei 13 anos no centro de pesquisas e nunca vi nada que fosse reanalisado depois de uma comissão ter dado o seu parecer. Bom, eram esses esclarecimentos do juízo, então, sobre essa questão. Excelência, em função das perguntas de Vossa Excelência, eu tinha um favor. Sim, fique à vontade. Apenas para ficar bem delimitado que a ordem recebida pela testemunha foi encaminhar os aditivos para a diretoria, e no caso eu pergunto, a diretoria colegiada da Petrobras ou um diretor em particular? Conforme eu já respondi, eu cumpri a ordem do meu chefe imediato. Reuni os documentos para serem encaminhados à diretoria. Se era para um diretor ou se era para uma diretoria colegiada, aí eu desconheço. Não era o senhor que enviava a documentação diretamente? Não. Não era o senhor que enviava diretamente. E o senhor disse que esses aditivos teriam sido aprovados no terço final da obra. O senhor pode precisar o que é o terço final da obra? Eu diria até que não é. Se nós dividimos a obra, aliás, não é nem terço final. Se nós dividimos a obra em quadrante, vamos dizer que o último quadrante, ou seja, os 25% finais da obra, ocorreram essas. Em que período isso, por favor? Bem, deixa eu ver, eu não me recordo bem a data, mas deixa eu ver, eu me desliguei em junho, dezembro, não. Foi entre 2012 e 2013. Entre 2012 e 2013. Isso. O senhor se recorda nesse período quem era o diretor de abastecimento da Petrobras? Não me recordo. Não se recorda. Quem era presidente da Petrobras nesse período? O presidente era o Gabriele. 2013? Acho que sim, não é? Não Não sei. sei, eu não me lembro. Sim, mas isso é Ok, Eu não me ok. preocupava com quem estava lá como diretor, como presidente. Eu fazia o meu trabalho e encaminhava para o meu gerente imediato. Claro, a preocupação é nossa, mas tudo bem, muito obrigado. Bom. Então, declaro encerrado o depoimento do senhor